Essa criança adotada construiu uma fortuna de 2 trilhões de dólares. Império do banco do passageiro de um beach, ele pegou um Chevy Blazer. Ele digitou um negócio, plano durante uma viagem de carro pelo país em 1994. E 30 anos depois, sua empresa gera 1,2 milhão de dólares por minuto. Não proveniente de produtos virais ou anúncios chamativos, mas a partir de uma estratégia que esmagou todas as indústrias e assumiram o controle da nuvem, o mercado, até mesmo sua sala de estar. E assim que os reguladores bateram à porta, ele desapareceu. Albuquerque, 1964. Num quarto de hospital modesto, um bebê estava nascido que um dia tornariam isso possível para você encomendar 600 gnomos de jardim às 3 horas da manhã com um único clique. O nome dele ainda não era Bezos. Isso viria mais tarde. Sua mãe adolescente, Jackie, trabalhava como secretária. Seu pai biológico, um artista de circo que desapareceram antes mesmo que o pequeno Jeff pudesse dizer dadá. Mas a vida tem um jeito engraçado de funcionar. Alguns anos depois, um cubano imigrante chamado Mike Bezos, Jack casou-se, adotou Jeff e entregou a ele tanto um novo sobrenome quanto o que seria se tornar a história da origem de um império. Mesmo quando criança, Jeff era diferente. Ele era o tipo de pessoa que tiraria nota máxima em todas as provas, então ficar olhando para as estrelas por tempo demais enquanto murmurava sobre colonizar a Lua. Em sua formatura do ensino médio, ele fez um discurso declarando seu sonho de construir hotéis espaciais e parques de diversões em órbita. Todos aplaudiram educadamente. Então, provavelmente, foi para casa se perguntando se deveria se inspirar ou ligeiramente preocupado. Jeff, entretanto, foi para Princeton. Lá, ele se formou em 2 áreas simultaneamente, engenharia elétrica e computação-ciência, porque aparentemente, por que escolher? Existe apenas uma maneira de dominar o mundo. Ele se formou como o melhor aluno da turma, mas não era o típico gênio popular. Seu cérebro funcionava em base de lógica pura, em grandes quantidades de cafeína e o que só poderia ser descrito como um nível desconfortável de ambição. Mesmo assim, ele era charmoso em sua ambição. A sua maneira intensa, como se fosse o exterminador do futuro. Podia contar piadas de tiozão. Depois da faculdade, Jeff fez o que qualquer pessoa extremamente dedicada faria. Um nerd de tecnologia super qualificado faria no início dos anos 90. Ele se manteve em seguros, empregos bem pagos. Bankers Trust, uma startup de telecomunicações falida, como suspeitos habituais. Mas então surgiu D. Shaw, um misterioso fundo de hedge de Wall Street com uma reputação por contratar pessoas brilhantemente excêntricas pessoas. Bezos entrou e disparou para vice-presidente sênior aos 30 anos, trabalhando diretamente sob o comando de David Shaw, um homem que basicamente jogava xadrez 4D com mercados financeiros para ganhar a vida. Foi em D. Shaw que Jeff conheceu Mackenzie Tuttle, inteligente e perspicaz e aparentemente disposta a se casar com um cara que pensava que planilhas eram realmente românticos. Eles ficaram noivos apenas 3 meses depois do primeiro encontro. Tudo mudou com um número. Bezos veio através de um relatório que o deixou perplexo. Suas pegadas. A internet estava crescendo em 2.300% ao ano. Isso não era apenas alguma bolha tecnológica na moda. Isso era uma força gravitacional. E Jeff havia acabado de descobrir a velocidade de escape. Então ele fez o que qualquer bom analista faria. Ele fez uma planilha. 20 internets diferentes ideias. CDs online, online roupas, ração de cães online. Mas uma delas continuou saltando em sua direção. Livros. Por que livros? Simples. Milhões de títulos. Compacto. Armazenamento. Já padronizado. Livros eram, como Jeff diria mais tarde, a porta perfeita para o comércio eletrônico. Mas veja só, Jeff era um vice-presidente sênior em uma prestigiosa empresa de Wall Street. Firme. Ele tinha dinheiro, prestígio, respeito, ternos bonitos. Então, quando ele foi até o escritório do seu chefe e disse: "Ei, eu estou largando o trabalho para vender livros na internet", seu chefe respondeu: "Isso parece uma ótima ideia para alguém que não já tem um bom trabalho."
Jeff fez a única coisa lógica a fazer. Ele arrumou toda a sua vida, convenceu Mackenzie a deixar o emprego dela também e começou a dirigir de New York a Seattle em seu carro velho Chevy Blazer. E aqui está a parte bonita. Enquanto Mackenzie dirigia, Jeff ficou sentado no banco do passageiro, digitando o plano de negócios de Amazon no laptop dele. Em algum lugar ao longo da Interestadual 80, entre infinitas plantações de milho e paradas de caminhões, o maior varejista online do mundo estava sendo escrito em tópicos a 65 milhas. Mas quase não se chamou Amazon. A primeira escolha foi Cadabra, como em Abracadabra, até que seu advogado entendeu errado como cadáver. Não exatamente ideal para vender livros de cozinha. Então ele considerou implacável, que ele gostou tanto que ele realmente comprou o domínio. Que divertido. Na verdade, se você digitar relentless.com hoje, ainda redireciona para a Amazon. Sério? Experimente. Mas, finalmente, ele decidiu por Amazon. Por quê? Começava com A, então apareceria no início das listas em ordem alfabética. Além disso, segundo Bezos, era o maior rio do mundo, que era perfeito porque Jeff não queria construir uma livraria. Ele queria construir a loja de tudo. Naquela época não havia AWS, Alexa, Prime, apenas um homem em uma garagem com um sonho, uma máquina de fax e o que os amigos descreveram como um riso que parecia uma hiena inalando óxido nitroso. Mas aqui está o que ninguém, nem mesmo Jeff, completamente percebeu naquela época. Não era apenas mais uma startup. Este foi o começo de um cerco de 30 anos ao varejo e logística, e computação na nuvem. Ele era apenas um cara com um laptop e um plano de negócios. Mas, em breve, ele se tornaria algo muito mais perigoso. Um fundador sem medo, sem limites e um plano metódico para remodelar toda a economia. O mundo não tinha a menor ideia do que estava prestes a acontecer. O nascimento da loja. Verão de 1994. Bezos fundou a Amazon com $10 mil de capital inicial de seus pais, dinheiro que admitiram posteriormente ter vindo do fundo de aposentadoria deles. Seu setup de escritório era lendário, uma descrivaninha feita de uma porta parafusada em sarrafos de 2x4, simples, funcional e um símbolo perfeito da obsessão da empresa pela frugalidade. Cada dólar economizado era um dólar que podia ser investido de volta ao crescimento. Em julho de 1995, o site entrou no ar. No dia seguinte, alguém ordenou conceitos fluidos e analogias criativas. Um livro técnico denso sobre inteligência artificial. Não exatamente um best-seller, mas era um começo. Depois vieram mais e mais encomendas. Nesses primórdios, Jeff tocava um sino no escritório para cada venda. Até que eles estavam recebendo tantos pedidos, eles tiveram que parar porque o sino nunca parava de tocar. Em poucas semanas, os clientes de todos os 50 estados e de mais de 40 países estavam clicando em comprar. Jeff havia acessado algo mais profundo do que apenas uma loja online. Ele estava vendendo acesso, eficiência e, mais importante, tempo. Sua filosofia era brutalmente simples. Fique grande e rápido. E ele estava falando sério. Não havia tempo para dar os retoques finais. Pura urgência. Código era escrito por pessoas que não tinham dormir. Os pedidos eram embalados pelos funcionários ainda aprendendo o software enquanto eles iam. Erros aconteciam constantemente. Em determinado momento, um livro técnico foi acidentalmente listado por $23 milhões. Mas perfeito não era o objetivo. Velocidade era tudo. Em 1997, a Amazon abriu seu capital. A empresa ainda não era lucrativa e Wall Street Analysts não estavam convencidos de que algum dia seria. Um deles ficou famoso por chamá-lo de Amazon Tosta. Mas Bezos tinha uma mensagem para os investidores. Pense em crescimento a longo prazo. Não visem o lucro de curto prazo. Os investidores que acreditavam nele eventualmente seriam recompensados além de seus mais loucos sonhos. Por volta dessa época, Bezos lançou algo que definiria a Amazon para sempre: avaliações de clientes. Para muitos varejistas, permitir que os compradores falassem mal dos outros produtos diretamente em seu próprio site parecia loucura. Mas Bezos acreditava. A transparência geraria confiança. E ele estava certo. Os clientes não vinham só para comprar. Eles vinham para navegar, pesquisar e comparar.
Esse engajamento criou algo mais valioso do que vendas: fidelidade. A partir daí, a Amazon expandiu implacavelmente. De livros a CDs, a DVDs, a brinquedos, a eletrônicos. No final dos anos 90, não era mais uma livraria. Estava se tornando a loja de tudo. O faturamento estava explodindo. O tráfego estava intenso. Wall Street estava se apaixonando. A Amazon tinha se tornado um símbolo da nova economia. Mas Bezos não estava focado em apenas o que eles estavam vendendo. Ele estava obcecado pela infraestrutura que tornou tudo possível. Em 2000, Bezos fez um movimento que parecia contraintuitivo. Ele lançou Amazon Marketplace, convidando terceiros vendedores a competir diretamente na plataforma de Amazon. Muitas pessoas achavam que ele estava louco. Por que convidar a concorrência? Mas Jeff viu o panorama geral. O Marketplace... A Amazon expande seu catálogo sem fazer reservas. Inventário. Mais importante ainda, proporcionou à empresa uma fonte incrível de dados sobre o que os clientes realmente queriam. Naquele mesmo ano, a Amazon começou a adquirir empresas estrategicamente. Alexa Internet para análise da web, Audible para audiolivros, eventualmente Zappos para sapatos e sua lendária cultura empresarial. Mais tarde, Kiva Systems para robôs de armazém, porque humanos são lentos e infelizmente necessitam de cuidados de saúde e pausas para ir ao banheiro. A Amazon não vendia apenas coisas, mas era projetar cada uma das etapas de como as coisas foram vendidas, enviadas e analisou. Mas justamente quando a Amazon parecia imparável, mas o desastre aconteceu. Março de 2000, a bolha das empresas.com estourou. As ações de tecnologia despencaram da noite para o dia. A loucura otimista dos anos 90 azedou em puro medo. E a Amazon, ainda queimando dinheiro e não apresentando lucro, de repente descobriu ela própria na lista negra de Wall Street. As ações despencaram de mais de $100 para apenas $6. As manchetes gritavam: Amazon.com bomba. Analistas previram a falência em alguns meses. A empresa que outrora tocava sininhos em cada venda, agora disparava alarme-sininhos em toda a indústria. Dentro na Amazon, o clima era sombrio. Demissões começaram em ondas. Os benefícios desapareceram. Projetos paralelos foram cancelados. A grande visão de a loja de tudo, de repente parecia como uma fantasia cara construída sobre nada além de propaganda enganosa e capital de risco em fumaça. Para Bezos, a queda foi profundamente pessoal. Ele havia convencido o mundo que a Amazon não era uma aposta, era o futuro inevitável. Agora esse futuro estava por um fio, mas em vez de entrando em pânico ou buscando um resgate, ele ficou frio, cirúrgico. Ele cortou a taxa de queima, operações simplificadas, corte total de equipes. As recepções permaneceram, mas o luxo de experimentação desapareceu. Isso foi o momento decisivo da Amazon, o momento em que ou acabaria com a empresa ou forjaria algo para transformá-lo em algo indestrutível. A maior parte dos parceiros da Amazon.com, Pets, eToys, Cosmo, desapareceu no esquecimento digital. A Amazon mal sobreviveu, mas conseguiu sobreviver. E ao sobreviver, transformou-se em algo muito mais perigoso do que antes. A ascensão do CEO do Exterminador do Futuro. A transformação não era apenas filosófica, era operacional. Por 2002, Bezos tinha uma nova obsessão: construir rápido, escalar mais rápido e nunca ser pego desprevenido. Primeiro alvo, logística. A Amazon iniciou a construção de enormes centros de distribuição em todo o país: Nevada, Kentucky, Ohio. Dentro desses armazéns, a energia caótica dos dias de garagem foi substituída por algo mais frio e mais preciso: correias transportadoras, leitores de código de barras, braços robóticos e software que traqueava cada pacote, cada pessoa, cada segundo. Isso não era apenas comércio eletrônico mais. Este foi o nascimento de um império logístico. Depois veio o golpe de miséria. 2005, Amazon Prime. 2 dias de envio ilimitado, sem pedido mínimo. Para clientes, parecia pura conveniência. Para concorrentes, parecia suicídio financeiro. Analistas do setor zombaram. Frete grátis para tudo. Eles vão sangrar dinheiro e morrer em 1 ano. Mas Bezos sabia algo que eles não sabiam. Prime não era um benefício para o cliente. Era uma armadilha psicológica. E funcionou. De forma magnífica. Clientes que aderiram a Prime não apenas permaneceram. Eles se transformaram. Eles compraram mais. Eles clicaram mais rápido. Eles pararam de comparar preços em outro lugar. A adesão aos clientes não estava sendo conquistada através de ótimo serviço. Estava sendo projetada sistematicamente.
2007. O Kindle. A Amazon voltou a mirar nos livros, mas desta vez eles não estavam apenas mudando onde as pessoas os compravam. Eles estavam mudando o que os livros realmente eram. O Kindle parecia uma calculadora que havia se casado com um bloco de notas. Os críticos chamaram isso de desajeitado e estranho, mas os leitores, eles o devoraram. Em poucos anos, livrarias independentes estavam fechando as portas em todo o país. Modelos de negócio de publicação inteiros desmoronaram da noite para o dia. A Amazon substituiu silenciosa e eficientemente papel por pixels. Mas a maior revolução estava acontecendo por trás das cenas, quase por acidente. Na metade dos anos 2000, as próprias equipes de tecnologia da Amazon estavam afogando tentando administrar o crescimento explosivo da empresa. Então eles construíram algo novo: infraestrutura modular, armazenamento flexível, poder computacional elástico que poderia ser aumentado ou diminuído instantaneamente. Esse projeto interno tornou-se Amazon Web Services. Em 2006, a AWS foi lançada discretamente ao público. O que havia começado como uma necessidade interna tornou-se uma das armas mais poderosas da Amazon. Em pouco tempo, a AWS estava fornecendo energia para Netflix, NASA, CEA e até mesmo partes das operações do Walmart. Enquanto as empresas estavam lutando para sobreviver ao domínio de varejo da Amazon, estavam pagando aluguel sem saber para usar servidores da Amazon. Bezos não havia apenas construído uma loja, ele construiu a espinha dorsal de toda a internet. E então, as coisas ficaram controvertidas. Quando vendedores de terceiros invadiram o mercado da Amazon, muitos notaram algo perturbador. Produtos que tinham um bom desempenho, de repente encontrariam concorrência assustadoramente semelhante da marca Amazon. Mesmos recursos, preços mais baixos, melhor posicionamento de pesquisa. Os vendedores começaram a sussurrar e depois a gritar. A Amazon estava usando seus dados internos para clonar com sucesso empresas e esmagar as próprias pessoas que tinham sido o que tornaram sucessáveis. A Amazon negou qualquer ilícito, chamando isso de coincidência em vez de estratégia. Mas para os observadores de fora, parecia uma plataforma sistemática devorando seu próprio ecossistema. Bezos não estava mais apenas vencendo concorrentes, ele os estudava como se fossem espécimes. E quando o momento fosse oportuno, ele absorveria o que funcionava e descartaria o que não funcionava. O número de mortos era estremecedor. Borders, Circuit City, Toys R Us, Radio Shack. Um a um, os gigantes de varejo que haviam dominado por décadas colapsaram sob pressão que a Amazon ajudou a criar. Até mesmo o Walmart, que antes era considerado intocável, foi forçado a completamente reconstruir-se do zero, simplesmente para competir. Dentro da Amazon, a cultura combinava com essa impiedade eficiente. Matchings eram enxutos, estruturados e exigentes. PowerPoint estava proibido. Bezos preferia memorandos de 6 páginas escritos que exigiam real pensamento, lógica e dados. A emoção não guiava decisões. Os sistemas o faziam. Como um executivo lembrou, Bezos tinha um mantra simples: boas intenções não funcionam, mecanismos funcionam. Sua frase mais famosa, "Sua margem é minha oportunidade", não era apenas um slogan inteligente, era uma ameaça. Setores inteiros da indústria começaram a se reestruturar apenas para evitar se tornarem o próximo caso de estudo da Amazon. Com o tempo, a Amazon evoluiu de uma empresa para algo mais parecido com uma máquina. Tudo estava otimizado: entrega, precificação, algoritmos de recomendação, até mesmo o próprio comportamento do cliente. Prime não apenas fidelizava os clientes, isso os condicionava. Isso treinou milhões de pessoas para esperar velocidade, simplicidade e eficiência invisível. E uma vez que se adaptaram a essa nova realidade, não havia como voltar. No centro de tudo estava Bezos, parte engenheiro brilhante, parte estrategista militar. A Amazon não era apenas um mercado mais, ela tinha se tornado a infraestrutura invisível do capitalismo moderno em si. Mas nenhuma máquina funciona para sempre, e Bezos, ele já estava elaborando sua estratégia de saída: o império além da Terra. No final da década de 2010, Jeff Bezos não era mais rico, ele era de uma nação pequena rico, mais rico que países inteiros, mais influente do que muitos líderes mundiais. O cara que uma vez embalava livros em uma garagem, agora controlava um império global que cobria quase todos os aspectos da vida moderna. A transformação física também foi impressionante. Ido era o nerd de tecnologia desajeitado com a risada estranha. O novo Bezos era careca.
musculoso e portava-se com a tranquilidade de alguém que havia inclinado a realidade à sua vontade, menos fundador de startup, chefe final do capitalismo. 2017, Whole Foods. A aquisição de 13,7 bilhões de dólares da Amazon não se tratava apenas de vender mercearia orgânica, era sobre repensar completamente a logística. Da noite para o dia, lojas físicas se transformaram em nós de distribuição. Caixa tradicional foram substituídas por aplicativos e escaneamento. Clientes entravam para produzir e saíam sem saber, participantes em um eficiente experimento. A essa altura, a Amazon tinha tentáculos em tudo. Notícias com o Washington Post, entretenimento com Twitch e Prime Video, cuidados médicos com Amazon Care, casas inteligentes com Alexa, 1 a 1, setores inteiros descobriram-se operando na sombra da Amazon. Mas com esse tamanho imenso, veio o escrutínio inevitável. Dentro de armazéns da Amazon, surgiram relatos de árduas condições de trabalho, cotas impossíveis, vigilância constante, trabalhadores desmaiando de exaustão. Críticos descreviam os centros de distribuição como fábricas digitais exploratórias. Os funcionários começaram a se referir aos seus rastreadores portáteis como as pulseiras de Sauron. No entanto, de alguma forma, a máquina continuou funcionando. Os pedidos ainda chegavam na hora. O sistema resistiu ao nido. Enquanto isso, os reguladores estavam circulando. Legisladores levantavam alarmes cada vez mais estridentes sobre o domínio da Amazon, acusando a empresa de esmagar pequenos vendedores, manipulando resultados de pesquisa e instrumentalizando dados de vendedores particulares para destruir a concorrência. 2020. Pela primeira vez em sua carreira, Bezos foi convocado a testemunhar perante o Congresso. O mundo assistiu enquanto o arquiteto de A Loja de Tudo, a loja Everything Store, estava sentada calmamente diante de um painel de legisladores, defendendo a Amazon práticas com a mesma metodologia, a precisão que ele usou para construir a empresa. O subtexto era inconfundível. Você construiu algo incrivelmente poderoso. Agora precisamos saber quem é que serve mesmo. Depois, quase de forma anticlimática, terminou. Em fevereiro de 2021, Bezos anunciou que estava se afastando como CEO, sem escândalo, sem crise, apenas uma discreta passagem de bastão para Andy Jassy, o chefe da AWS. Após 27 anos, o arquiteto da Amazon estava encerrando as operações diárias, como alguém que terminou de construir uma máquina e estava pronto para passar para o próximo projeto. Então, o que ele está fazendo agora? Ficar sentado atualizando o LinkedIn, e os demais fingindo que estamos criando uma rede de contatos? Absolutamente não. Em vez disso, ele mudou de rumo para sua obsessão original, o espaço. Blue Origin, a empresa de foguetes que ele tinha financiado discretamente há anos, tornou-se seu novo foco. Enquanto outros bilionários buscavam manchetes com turismo espacial ou pensar em acrobacias, Bezos estava pensando grande. Sistemas de lançamento reutilizáveis, módulos de pouso lunar, habitats orbitais massivos. Ele começou a chamar a Terra de um lugar bonito você pode visitar, como se fosse um fim de semana de viagem, enquanto propunha casualmente, nós mudamos toda a indústria pesada fora do planeta para manter Terra intocada. Sua vida pessoal, o casamento dele também virou assunto de tabloides. Seu casamento com Mackenzie terminou no que se tornou o divórcio mais caro da história. Ela saiu com 36 bilhões de dólares e imediatamente começou a dar a maior parte disso longe, tornando-se um dos mais prolíficos filantropos da década. Entretanto, Jeff foi notícia por diferentes razões. Um iate de 500 milhões de dólares tão grande que precisou de um segundo iate de apoio só precisar funcionar. A internet se divertiu muito, mas Bezos não pareceu se importar com as zombarias. Ele simplesmente continuou construindo. Porque aqui está o que acontece com Jeff Bezos. A Terra era nunca o objetivo final. Não para a criança que outrora sonhava com hotéis espaciais e órbitas de parques de diversões em sua escola de ensino médio. Discurso de formatura. A Amazon não foi sua obra-prima, foi sua plataforma de lançamento. O menino que encarava as estrelas e sussurrava sobre colonizar o Lua
Ele ainda está lá em cima tramando algo, o próximo capítulo da humanidade. Este não é o fim da história dele, é exatamente onde fica realmente interessante.